Boa tarde, Rádio Komsomolskaya Pravda, Chelyabinsk, 95 FM, no estúdio Lídia Andreeva e Stanislav Gladkov. O nome é Sergei Mavrodi, seu negócio é a empresa MMM e ainda vive. Para alguns, este é um contexto exclusivamente negativo, e a palavra pirâmide financeira está associada a algo ilegal. Para outros, esta é uma verdadeira oportunidade de receber ajuda financeira, tal como aconteceu nos anos difíceis dos anos 90. Agora, em contato com o nosso estúdio está a pessoa que reanimou o negócio MMM e, por assim dizer, deu nova vida a ele. Um homem que conhecia muito bem Sergei Mavrodi, e pessoalmente o Sr. Mavrodi, foi nomeado 10 milionário em um momento de crise para o MMM 2011. Agora vamos entender a terminologia. Então, agora Daniil Yusupov está revivendo a pirâmide financeira familiar a milhões de pessoas. É verdade que esta organização já tem um nome diferente? É denominado Fundo de Ajuda Mútua Mavrodi Club. Isto é o que realmente é assistência mútua, dadas as nossas pesadas realidades econômicas, como descobriremos através do próprio Daniil Yusupov. Olha isto, Ray. Olá? Sim, olá. Daniil, o que o levou a reviver a ideia de Sergei Mavrodi? Foi motivado pela injustiça do sistema financeiro existente. Ou seja, o sistema financeiro, se você olhar para ele, é um serviço. Mas a quem serve se mais de 90% dos seus amigos, como os meus, sofrem de constante falta de dinheiro? A pergunta é retórica. Talvez o planejamento seja ruim. Bem, nossos aposentados planejaram algo mal. Bem, aqui concordo que não tenho nada a cobrir. Existe planejamento, mas nem sempre ajuda, e pode salvar-nos de todo tipo de choques financeiros. Mas, Daniil, com a palavra Sergei Mavrodi, com o nome de Sergei Mavrodi, surgem outras palavras. Uma pirâmide de fraude financeira. Isso é uma conotação justa ou é uma pirâmide de pirâmide? Você entende? Na década de 90, como o próprio Sergei Mavrodi admitiu com o empurrão fácil da mídia, eles fizeram de Sergei Panteleevich um monstro, isto é, um bode expiatório, embora na realidade ele fosse uma pessoa honesta e decente. Não é segredo para ninguém que interagiu pessoalmente com ele nos anos 90, que participou do MMM 94. E nada menos do que ele era um verdadeiro patriota do seu país. Mas felizmente, hoje, entre pessoas do meu círculo, e estas são dezenas de milhares de membros do Clube Mavrodi, surgem associações semelhantes, isto é, fraudes financeiras e assim por diante, quando a palavra banqueiro é mencionada. Quanto à pirâmide, o que é exatamente uma pirâmide financeira? Por que é que esta definição, ainda agora no seu 200º ano, não está no quadro jurídico do nosso país? Na verdade, as pirâmides são uma figura geométrica estável. Mas o MMM não é uma pirâmide financeira. Isso é exatamente o que você percebe. Este é um fundo de estampo mútuo, ou seja, uma associação informal de pessoas que transferem seus fundos pessoais gratuitamente entre si. Mas tudo bem, fundo de ajuda mútua. Mas por outro lado, verifica-se qual é a atratividade de uma pirâmide financeira em comparação com o mesmo sistema bancário, que é confiável. Existem garantias de depósitos, mas aqui não existem tais garantias. É realmente apenas o desejo das pessoas de ganhar dinheiro com isso, e assim por diante. Claro, esse é o desejo das pessoas de viver melhor. Ou seja, o desejo das pessoas de viver melhor é um desejo absolutamente natural de qualquer pessoa, se você pensar bem. Esta, aliás, é a chave para o desenvolvimento de toda a humanidade. Veja, o MMM Revido recebe supostamente 30% ao mês. Ou seja, em 3 meses, o seu dinheiro pode dobrar. É tudo real, é verdade. Você pode ver isso por si mesmo, por exemplo, conduzindo algum tipo de investigação jornalística e depois falando sobre sua experiência. Quanto às garantias? Na verdade, não há garantias nos bancos. Se você pensar bem, eles não serão encontrados em lugar nenhum nesta vida. Onde estão, por exemplo, as garantias de que você e eu estaremos vivos amanhã? Em geral, se alguém dá garantias, está simplesmente tentando te atrair, ou seja, tomar posse de seu patrimônio financeiro. E é precisamente com honestidade e abertura nesta matéria que no MMM, todos os participantes no Mavrodi Club, mais precisamente todos os participantes na Costa, são informados abertamente de que não há garantias, nem obrigações, nem promessas aqui. Torna-se imediatamente claro quem é o verdadeiro fraudador aqui e o preço de todas essas chamadas garantias.
Bem, isto é, acontece que na entrada a pessoa deve avaliar os riscos e entender que precisa ser rápido e, por assim dizer, tirar a sorte grande antes que algo aconteça. Eu entendo corretamente porque algo deveria acontecer se tudo está realmente pago. As pessoas são reais sobre isso, dizem na praia, para todos. Ou seja, sobre todos os chamados recursos oficiais, ou seja, onde a informação vem de mim pessoalmente, afirmo abertamente que aqui não há garantias. Esta informação é dada abertamente a todas as pessoas imediatamente. Este é um ponto fundamental. Se tudo é tão bom com o que vocês chamam de assistência mútua em dinheiro, ou se falamos de formações anteriores, pirâmides financeiras e assim por diante, por que estão desmoronando? Por que estamos lidando com algo que na verdade ficou obsoleto e era uma vez pessoas que não recebiam seu dinheiro? Sim, eles não desmoronam, são destruídos. Este é novamente um ponto fundamental. Ou seja, o engenheiro construiu um carro, o carro estava andando e algum terrorista apareceu e o destruiu. O que o engenheiro tem a ver com isso? A MMM foi destruída pelas autoridades porque Mavrodi queria realizar uma privatização verdadeiramente popular nos anos 90. Eles destruíram-no, claro, e fizeram o que vemos de facto, o que fizeram ao país hoje. Eles colocaram nos bolsos. Completamente desconhecido, aliás, ao longo destas décadas, gente absolutamente medíocre. O que aconteceu com a China, por exemplo? Como ela e o nosso país se desenvolveram durante esse período? Bem, o que posso dizer? Mas, aliás, a princípio, eles prometeram entender a terminologia. Apenas pelo que entendi, este termo é exatamente 10 milhões de pessoas. Isto é de tempos anteriores. No início, falamos sobre o fato de que Sergei Mavrodi nomeou você pessoalmente para se tornar um milionário em tempos de crise. Qual é esse conceito? O que você fez? Essencialmente, estes são gestores, em poucas palavras. Se ampliarmos esse conceito, o Mavrodi Club hoje tem exatamente a mesma estrutura informal. Ou seja, todo o sistema está dividido nas chamadas dezenas. Ou seja, no canto dos 10 está um capataz. Dezenas formam centenas, centenas, milhares, milhares, aí 10 mil e assim por diante, até 10 milhões. Ou seja, esta é na verdade a estrutura das tropas de Gengis Khan e Tamerlão. Isto é, obscenamente poderosos. Ou seja, o capataz o que ele está fazendo? Simplesmente combina, digamos, conecta pessoas, quem quer ajudar e quem quer receber. Eu era um homem de 10 milhões de dólares, essencialmente um gestor. Quantas pessoas como você estavam lá? 10 milhões de pessoas. Você era o único da sua espécie? Eu fui o gerente nomeado. Não pelos lindos olhos de alguns inicialmente forçados nomeados, mas justamente pelos feitos. E no final de 2011, isso já havia acontecido. Danilo, vamos descobrir como o seu sistema difere do sistema bancário, a renda das empresas de investimento, para que as pessoas possam entender o que estamos fazendo com o Fundo de Ajuda Mútua e não com algum outro sistema financeiro. Pois bem, em primeiro lugar, dentro do Clube Mavrodi, os fundos são redistribuídos diretamente entre os participantes, ou seja, Vácia transfere dinheiro para Petya de sua conta bancária. Não existe pessoa jurídica, não existe uma conta única para onde o dinheiro fluiria. Ou seja, uma associação informal de pessoas que simplesmente trocam seus fundos entre si. Ou seja, em essência, as pessoas aqui investem em si mesmas, na brilhante ideia da assistência mútua gratuita baseada na confiança. Ou seja, não existem contratos, nem papéis, nem pessoas jurídicas. Por falar nisso, O que então eles decidem simplesmente transferir um para o outro através do sistema de pagamento rápido? Você já tentou entender o papel intermediário do clube? não existe uma função de intermediário. Na verdade, utilizam o sistema dos chamados pagamentos rápidos. O SBP aí diretamente no âmbito das transferências entre clientes do mesmo banco. Ou seja, os participantes do Mavrodi Club utilizam ferramentas existentes. Ou seja, eles usam bancos online e transferem dinheiro diretamente entre si. Por exemplo, seu cônjuge transfere dinheiro para você. É exatamente assim que funciona. Ou seja, não há organização. Poucas pessoas conseguem entender isso, infelizmente. Mesmo depois de 10 anos, já são 11. Porque o MMR 2011 foi organizado exatamente da mesma forma. Mas foi destruído, ao que parece.
Bem, eles sabotaram, sim. Mavrod foi preso lá por multas absurdas. Esta é uma história separada que merece atenção especial. Pois bem, a questão é: receber esse auxílio é considerado receita oficialmente reconhecida pelo Estado e é necessário pagar impostos sobre ele e assim por diante. Sim, de alguma forma eles não tinham nada a declarar. Pois bem, tudo fica a critério dos próprios participantes. Em geral, a renda do ponto de vista jurídico pressupõe algum tipo de atividade econômica, ou seja, a produção ou venda de bens e serviços. Este não é o caso do Mavrod Club. Ou seja, no Mavrod Club, repito mais uma vez, as pessoas transferem seus fundos pessoais diretamente entre si e de graça. Ou seja, não há atividade econômica, nem rendimento, nem imposto. Mas se alguém quiser pagar, ele paga. Isso é assunto de todas. Partimos da ideia de que o rendimento poderia chegar a 30%. Como é formado? Se as pessoas traduzem umas para as outras de graça, onde conseguirão esses 30%? Você já ouviu falar de algo como ajudar os rebanhos? Eles moravam assim na aldeia. Ou seja, por exemplo, uma pessoa está construindo uma casa na rua e toda a rua está ajudando ela a construir a casa. Depois ele também participa da ajuda aos rebanhos, ajudando cada um de seus vizinhos. E não importa se eles participaram ou não de ajudá-lo. Ou seja, este é um fenômeno absolutamente natural, uma interação absolutamente saudável entre as pessoas. Em termos de juros, de onde vem é apenas, como você bem observou, o dinheiro de outros participantes, outras exatamente as mesmas pessoas. É daí que vem o interesse. Ou seja, uma pessoa transfere, por exemplo, 100 mil rublos para algum Várzea, na esperança de que em 3 meses outros Pétia, Colia e Olia lhe transfiram 200 mil. E isso já existe há 3 anos. Apesar de tudo. Então a própria organização realmente funciona assim. Absolutamente. Ela apenas trabalha com confiança. Poucas pessoas entendem que hoje, no âmbito destas relações contratuais, as pessoas enviam dinheiro para alguém sem contrato. Mas acontece apenas um fato. Isto é o que Mavrod disse uma vez. Não está sujeito à dúvida. Está sujeito à compreensão. Ou seja, a pergunta precisa ser feita: por que isso funciona? Vamos falar sobre a mecânica deste trabalho, a mecânica do Fundo de Ajuda Mútua e o caso de Sergei Mavrod, que continua o nosso tempo num minuto. Agora iremos para a publicidade, depois voltaremos. No estúdio Lidia Andreeva e Stanislav Gladkov. Vamos voltar ao ar. E hoje estamos conversando com o sucessor da obra de Sergei Mavrod, uma pessoa famosa que simplesmente dispensa apresentações para quem viveu na Rússia nos anos 90 e além, e com a empresa MMM, que de forma modificada continua a existir. Até agora, o que, digamos, surgiu desta empresa é chamado de Fundo de Ajuda Mútua do Mavrod Club. E o chefe desta organização é Daniel Yusupov, um homem de 10 milhões de dólares, ou seja, um gestor que foi nomeado pessoalmente por Sergei Mavrod no momento crítico para a empresa MMM 2011. Daniel está em contato conosco agora. Sim, entendemos a mecânica agora. Sim, é interessante novamente rastrear o que era originalmente e em que forma se desenvolveu agora. Em particular, mencionamos o MMM 2011, você também falou sobre o M94, se não me engano. Esses números, o que significam e como as modificações diferem umas das outras? MMM 94 do MMM 2011 e agora dos clubes Mavrod, estamos falando sobre isso? Sim. No MMM 94 havia uma empresa, aliás, absolutamente legal, que foi destruída pelas autoridades, já que Mavrod era um player externo, ou seja, não é segredo para ninguém que ele comprou quase 8% da Gazprom Ações, que distribuiu entre os participantes do MMM 94. Tudo isso está nos materiais de seu processo criminal. Mas como os recursos foram acumulados, e essa era a diferença fundamental entre esta empresa, os recursos foram repassados para 17 caminhões Kamazé em direção desconhecida. No MMA 2011 surgiram dezenas, ou seja, uma certa estruturação informal, ou seja, dezenas, centenas de milhares, quando as pessoas trocavam seu dinheiro entre si gratuitamente, mas ao mesmo tempo existiam as mesmas, digamos, contas tampão, contas de capatazes.
Hoje, não existem contas tampão no Mavrod Club, ou seja, as pessoas transferem seus fundos diretamente umas para as outras. Esta é talvez a diferença fundamental. Entendi corretamente que só preciso trazer dinheiro para sua conta para entrar na nova estrutura. Não, você não está transferindo dinheiro para mim, mas para outros participantes, aquelas pessoas indicadas pelo capataz. Ou seja, diretamente da sua conta ou cartão, você provavelmente tem uma conta lá em Esbéria, em Tincoia ou em outro lugar, na conta do cartão de outra pessoa. Aí, quando precisar de ajuda, você entra em contato com o capataz e talvez, como aqui não há garantias, eles transferem o dinheiro para você. Este é o terceiro ano que tudo está funcionando. Tudo está sendo traduzido. Ou seja, não há garantias. Enfatizo isso de forma especial. Quantas pessoas vivem neste sistema de confiança mútua agora? O que você quer dizer com viver? Quero dizer, membros do clube. Dezenas de milhares, e como todos são efetivamente pagos pelo terceiro ano, o número, como você disse, de membros do clube está crescendo constantemente. Ok, agora é perguntar sobre, digamos, existência, algum tipo de capacidade de design, vida útil do design. Quando você criou o Mavrod Club, havia um horizonte de planejamento para um certo número de anos, após os quais, em teoria, o sistema deveria degenerar em alguma outra forma, ou não existe tal coisa? Você faz uma pergunta muito boa. O que exatamente vai renascer? Ou seja, essa chamada pirâmide financeira, embora em essência não seja uma pirâmide, é assistência mútua em dinheiro. Esta é apenas a primeira etapa que serve, ou seja, é essencialmente uma ferramenta que serve para acumular fundos. Quando chegar à segunda etapa, acho que vocês não perderão nada. Prosseguiremos de acordo com a segunda etapa. O que envolve a segunda etapa? Não quero falar sobre ele ainda. Não é porque não sei, mas também porque não sou um preditor. Ou seja, existem certos planos, mas todos sabemos que existe um ditado. Se você expressar seus planos ao Senhor, ele rirá alto de você. Aqui está a coisa. Ah, pensei que você se lembraria da metade da obra que não é mostrada. Não. O negócio é o seguinte, que existem várias opções. E aqui eu escolher dependerá das circunstâncias externas em que nos encontramos naquele momento. Portanto, é completamente inútil falar sobre isso agora. Bem, você entende. Você encontrará um grande ceticismo por parte de pessoas que pensam que não é uma pena você enganar as pessoas, sabendo de antemão que mais cedo ou mais tarde as pirâmides, como mostra a nossa história, sim, elas inevitavelmente desabarão e haverá vítimas, respectivamente. Bem, aqui está a pirâmide novamente. Isto não é uma pirâmide, parece ser uma ajuda mútua. Ainda assim, uma terminologia diferente deve ser feita aqui. Agora, se falarmos sobre a pirâmide é a figura geométrica mais estável. Não há vergonha nisso. Não há engano no MM do Mavrod Club e nunca houve. Consequentemente, não tenho vergonha. Contar a verdade às pessoas geralmente é fácil e maravilhoso. Em seguida, quanto às vítimas. Por que novamente o Mavrod Club deveria entrar em colapso se todos estão pagando por tudo isso pelo terceiro ano? É apenas um fato. Há apenas um ponto aqui que novamente as autoridades com sua ilegalidade irão invadir e tentar destruir. Mas novamente não há nada para destruir aqui. Não há empresa. Ou seja, não parece tecnicamente possível identificar um membro do MMM, ou melhor, um membro do Clube Mavrod como tal. Enfim, ele está participando em algum lugar lá. Ou seja, uma pessoa transfere dinheiro do seu cartão para outra pessoa. Existem dezenas de milhares dessas transferências por dia, se não mais, no nosso país. Então todos esses são membros do Clube Mavrod? Bem, ok, que assim seja. Bem, você sabe, isso é um absurdo. É impossível provar. Desculpa por interromper. Não, na verdade, claro, eu interrompi você, peço desculpas. Danila, aqui vai uma pergunta. Ou seja, praticamente qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode aderir. E o que, digamos, protege contra o fato de que virá algum camarada que aproveitará a oportunidade, se declarará necessitado de ajuda, todos se traduzirão para ele assim e ele simplesmente desaparecerá. Isso é tudo. Você entendeu um pouco errado. Ou seja, para receber ajuda é preciso primeiro fornecê-la. Ou seja, é simplesmente impossível que apareça alguma boca que precise ser alimentada. Ou seja, não somos a Cruz Vermelha, somos um fundo de ajuda mútua.
Ou seja, para receber ajuda é preciso primeiro fornecê-la. Com recursos gratuitos, gostaria de enfatizar de forma especial, ou seja, não há necessidade de vender apartamentos, órgãos internos e assim por diante. Qual é esse limite de entrada? Sim, quanto devo pagar? Sim, não para pagar, mas para prestar assistência. Bem, traduza, ok. Traduza, mas esse é um ponto fundamental. Coloque na caixa registradora, vamos chamar assim. Ok, coloque na caixa registradora. $15 a taxa de câmbio. Bem, isto é apenas uma quantia que fará algum sentido. Bem, isto é pelo fato de você transferir 1.000 rublos para lá, e daí se você receber 2 lá em 3 meses. Não acho que seja muito grosso. Bem, tendo em conta a realidade geral do nosso país, a forma como os preços estão a subir e assim por diante. Aqui cada um decide por si mesmo, porque a questão do dinheiro é uma questão muito relativa. Para alguns 10.000 é muito, mas para outros milhões não bastam. Outra coisa é que existem restrições quanto ao valor máximo. Hoje são $7.000 americanos, a taxa de câmbio atual nas moedas dos países desses participantes. O que acontecerá se, digamos que hipoteticamente acabe o afluxo de novos participantes? Eu ainda preciso ligar, convidar alguém comigo ou ingressar em uma nova organização, seu fundo de ajuda mútua, um clube de sorvete e assim por diante. Sim, como essas promoções que existem, traga um amigo e você receberá um bônus. Olha, na verdade há duas questões distintas aqui. Ou seja, ninguém é obrigado a convidar ninguém para convite. Outra coisa é que existem os chamados bônus de indicação para convites. Ou seja, este é um incentivo adicional do sistema para o fato de você estar desenvolvendo. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, relativamente ao facto do fluxo de pessoas acabar. Isso está incorreto aqui, pois a pergunta deveria ser feita assim. Por que isso acabará se todos realmente forem pagos? Isto é verdade. Imagine por um segundo. Depois de 3 meses, você recebeu 30% ao mês. Bem, isto é, seu dinheiro dobrou. Ou seja, este é um fato estabelecido. Veja como você se sentirá em relação a esse tipo de sistema. Naturalmente, você contará a todos sobre isso. Isto é absolutamente correto. O influxo só terminará quando não houver mais pessoas no planeta. Mas neste momento vai acontecer uma pirâmide muito interessante, como vocês chamam, vai fechar. Isto é, de facto, aqui está uma pirâmide financeira do dólar. Esta é mesmo uma pirâmide, porque, como já disse, o sistema financeiro é um serviço. Mas como 90% das pessoas, suas, minhas, conhecidas, se não mais em geral, precisam de dinheiro, surge a pergunta: a quem esse sistema serve? Bem, o sistema do dólar está a serviço deste grupo júnior de pessoas. Isso significa que esta é uma pirâmide pura com topo próprio. Então, esta pirâmide emaranhou o mundo inteiro. Ou seja, como você pode ver, não há saída da pirâmide do dólar. Considerando todas as chamadas reservas de ouro e divisas de muitos países, ou melhor, de todas as principais economias do mundo. O quê? Em dólares. Diz que isso não é pulo de pirâmide fecha. E aqui, aliás, está uma objeção ao assunto de que a pirâmide entrará em colapso. Aqui está um dólar, ele já tem 100 anos. Se tomarmos a criação do Federal Reserve como ponto de partida. Estamos em 1914, início do século XX. Ou seja, em 2014 completou 100 anos. Tudo funciona perfeitamente. A pirâmide emaranha o mundo inteiro, e ninguém consegue entender o que está acontecendo. Estas são realidades que, mais uma vez, estão sujeitas exclusivamente à compreensão, e não a alguma razão pela qual esta entrará em colapso e assim por diante. Ou seja, a questão-chave aqui é a confiança no sistema que funciona no fundo de ajuda mútua e o desejo de simplesmente ajudar outras pessoas, recebendo ajuda em troca. Acontece que esta é a ideia-chave. Ou entendemos mal alguma coisa? Absolutamente. Mas, Stanislav, você também entende que todo dinheiro só tem valor por causa da confiança. Porque as pessoas realmente acreditam no seu valor. Todos os outros ativos tangíveis que fazem o dinheiro ter valor não existem. Somente a fé das pessoas. Isso está claro para todos. As mesmas criptomoedas? Sim, na verdade este é um item realmente inexistente, mas mesmo assim, seu valor é baseado na crença de que as pessoas acreditam que é valioso. Esse é um exemplo um pouco incorreto, já que a criptomoeda é a única. Como disse Mavrodi, só existe o primeiro lugar e todos os outros. Este é o Bitcoin. Ainda assim, existe um algoritmo matemático específico por trás dele, no qual a emissão é imediatamente anotada, que não está sujeito à inflação, ou seja, é limitado em sua emissão e assim por diante. Ou seja, ainda não é algo completamente amorfo. Neste sentido, o dólar com a sua imprensa e este caos é mais amorfo, mais ilusório que o Bitcoin.
Porque, repito mais uma vez, existe um algoritmo matemático específico por trás do Bitcoin. Quanto ao Clube Mavroti, tudo aqui é absolutamente baseado na fé. Ou seja, o algoritmo aqui é que uma pessoa deve considerar outra pessoa como decente, obviamente. Isto é, relações humanas absolutamente saudáveis. Esse homem não é o lobo do homem, mas o homem é o ajudante, amigo, irmão do homem, seja o que for. Sim, e de acordo com os princípios políticos, todas as organizações aceitariam isso. Seria bom se todas as pessoas fossem assim. Mas todos nós entendemos perfeitamente que as pessoas são todas diferentes, em lugares diferentes, com interesses diferentes. E por que a questão é? Por que as pessoas são egoístas? Bem, porque a vontade de pegar mais, colocar no bolso e assim por diante. Mas como a vida cotidiana determina a consciência? Você já pensou nos motivos da ligação investigativa? Que uma pessoa se torna egoísta não porque seja tão boa. Absolutamente. Quarta-feira. De que outra forma? Ou seja, a vida cotidiana determina a consciência. Eu não inventei isso, não disse. É assim que é. Ou seja, o sistema em que nascemos... Bom, aqui vai um exemplo simples para você. Quando você nasceu, o sistema do dólar já existia. Ou seja, você não tem capacidade técnica para questioná-lo, pois lhe parece que estava diante de você e você o dá como certo. Isso é tudo. Esta é uma armadilha psicológica, nada mais. Nosso tempo acabou. Muito obrigado. Continuaremos acompanhando a história e o desenvolvimento do Mavrod Club e da Cash Mutual Assistance. Esperamos que todos os seus planos e ideias sejam implementados e que cada um dos nossos ouvintes seja livre para decidir por si mesmo se quer estar nisso, em tudo, ou observar. Muito obrigado. Entramos em contato com Danil Yusupov, chefe do Clube Mavrod e bilheteria de ajuda mútua da Rádio Komsomolskaya Pravda. E você? Adeus. Tudo de bom.